Olá pessoal, começando mais um Flipcast, a gente inicia o 13º episódio e o tema de hoje, marcas e relevância. Você sabe o que o consumidor do Vale do Taquari quer e espera da sua marca? Lembrando que nessa segunda temporada a gente traz super convidados, que é o caso de hoje, mas já vamos apresentar quem está aqui com a gente. Antes, falando aí do Tonho, né? Bem-vindo, Tonho. E aí, galera, beleza? E também a Bárbara. Oi, pessoal, tudo certo? Tonho, fala pra gente o que é o Flipcast. O Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa trazer assuntos sobre tecnologia, marketing, inovação e negócios, principalmente para a audiência do Vale do Taquari, mas a gente já sabe aí pelos números que a gente já atinge pessoal de Porto Alegre e demais regiões do país, né? E a Bárbara vai explicar onde a gente encontra mais episódios e conteúdos do Flipcast. Bem, quem está nos ouvindo aí no Spotify ou no YouTube, pode voltar lá para o nosso canal, voltar para o nosso perfil, acompanhar todos os episódios do podcast, do nosso Flipcast, né, gente? E também no nosso site, flipestrategia.com.br. Lá tem todos os nossos resumos, também tem o link para vocês acessarem em qualquer plataforma. Só acompanhar lá que vale a pena. Tema de hoje, então, o 13º episódio do Flipcast, marcas e relevância. Você sabe o que o consumidor do Vale do Taquari quer e espera da sua marca? O que você faria se soubesse o que seu consumidor pensa ou espera da sua empresa? A Morama Branding resolveu pesquisar e você pode ter acesso a esses dados imperdíveis sobre o consumidor do Vale do Taquari. A pesquisa Marcas e Relevância é uma pesquisa qualitativa que entrevistou 30 pessoas entre 25 e 65 anos, responsáveis pelas compras da família ou pelas suas próprias compras na região. A partir da pesquisa, as marcas poderão olhar para pontos práticos do dia a dia dos entrevistados e encontrar recomendações para agir a partir desses pontos. Mas, claro, vamos conhecer aí essa equipe mentora dessa super pesquisa local do Vale do Taquari, trazendo aí ótimas respostas. Por favor, apresente-se e fale um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Eu vou começar com o Pedro. Pedro, bem-vindo ao Flipcast, é um prazer te ter aqui com a gente e ainda mais abordando esse super conteúdo. Fala, galera da Flip, Felipe, Bárbara e Tonho. Primeiro, obrigado pelo convite. E então, como tu mesmo acabou de falar, né, cara, meu nome é Pedro. Eu já trabalho na Morama desde o início, né, desde os seus 6 anos de atuação. Sou um dos fundadores junto com a Pamela, tá aqui do meu lado. E trabalho também na área de propaganda e comunicação já fazem quase ou mais de 15 anos. Eu já perdi a conta e nem é bom saber, porque já faz tanto tempo que não é legal lembrar, né? A gente mostra a idade que a gente tem, né? Isso é sinônimo de experiência, Pedro. Isso é bom, né? Cabelos brancos não são em vão, né? Não. E eles já estão começando a aparecer aqui, né? E, cara, aí basicamente só aproveitando aqui o momento, então, né, da trajetória de fato, vim da área da publicidade, comecei trabalhando com fotografia, na real, fui para publicidade, direção de arte, direção de criação, e aí cheguei na Morama para novos desafios, e é isso. Muito bem, e também que está com a gente é a Pamela. Pamela, seja muito bem-vinda ao Flipcast. Oi, gente, então é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu também durante essa pesquisa Marcas e Relevância. E acho que a minha história se confunde com a da Morama também, né? Porque como o Pedro falou, há 6 anos a gente resolveu encarar esse desafio de ter uma empresa de branding aqui em Lajeado, né? Aqui no Vale do Taquari. Isso foi bem desafiador, né, desde o início, mas enfim, eu venho da área da propaganda também, sou formada em publicidade e propaganda, atuei em agência, né, agência de publicidade, agência de marketing também, por um período, e resolvi me especializar, então fiz o MBA de Branding Business e a partir desse momento eu queria ir para outros caminhos, né, acho que é ali que começou a despertar essa
vontade de atuar realmente com o branding, né? Que é um caminho diferente mesmo. E nessa trajetória, enfim, já depois da Morama, eu fui um pouquinho para São Paulo também, para fazer uma imersão lá. Fiquei 3 anos trabalhando em uma consultoria de branding lá em São Paulo também, atendendo grandes marcas lá, né? E me especializei muito nessa parte de pesquisa. Então, na Morama hoje, eu sou responsável pela área de pesquisa e a gente vem implementando cada vez mais isso aqui no Vale do Taquari e a gente acredita muito nesse olhar, né? E também por isso que a gente vai contar um pouquinho depois, né? Que a gente resolveu fazer esse estudo que é tema do Flipcast de hoje. A gente tem dados bem legais aí que vocês levantaram, mas antes eu vou conversar com o meu xará. Eu sou o Felipe da Flip Estratégia. Eu acabei de me lembrar que eu esqueci de me apresentar, né? Tonho e Bárbara, vocês não me corrigiram, mas eu vou aproveitar o momento aqui para jogar a bola agora para o meu xará. Por favor, Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Flipcast. Oi, gente, tudo bem? Satisfação de estar participando desse podcast com vocês. Minha trajetória inicia como arte finalista, né, trabalhando em gráfica. Depois já entro também, né, nesse universo das agências, né, trabalho com setor de marketing também, já com criação, né, direção de arte. Então eu tenho uma trajetória um pouco parecida com a do Pedro, mas minha formação é em design, que fazem 3 anos que estou na Morama e trabalhando mais com a parte de estratégia, né, com gestão de projetos e projetos de estratégia para marca, então deixando de lado essa parte mais estética, né, mais visual do design, mas sempre com essa forma de pensar, né, essa metodologia que o design trabalha. Muito bem, Felipe. Vamos entender um pouco melhor o que é a Morama Branding, em qual área que ela atua. Legal, essa é uma boa pergunta. Adoro responder essa pergunta, na verdade. Porque ao longo do tempo a gente vai mudando a resposta, né? A gente vai se entendendo melhor. Eu acredito que isso com a Flip também acontece isso e a gente vai podendo melhorar. Mas então, a Morama é um escritório de gestão de marcas e de pesquisa. O que isso significa? Gestão de marcas, como o nosso próprio nome diz, né, é branding. Depois eu vou deixar a Pamela explicar um pouco sobre isso. Mas o nosso olhar, ele é complementar a todas as áreas da organização. O nosso objetivo aqui é conseguir ter um olhar macro e micro, em alguns momentos, dos negócios e da marca, né? De todos os seus processos como um todo e também da sua comunicação, né? No fundo, a gente sempre consegue levar um olhar para 3 pilares, que é a comunicação de fato, a gestão. Quando eu falo em gestão, eu falo em alta gestão e em estratégia, e nas pessoas. Inevitavelmente, um trabalho de branding ou um trabalho com a gente vai bater nesses 3 pontos. E a parte da pesquisa, ela entra não só como uma entrega de serviços e produtos, mas entra também como metodologia principal, da onde a gente precisa investigar e encontrar diferentes olhares para trazer, de fato, resposta para problemas complexos nas organizações. E é isso que a gente vem desenhando, né, ao longo dos últimos 6 anos. São métodos e formatos de trabalho para poder resolver esses problemas complexos, tendo o branding, né, ou tendo a marca como o principal ativo das organizações. Maravilha, maravilha. E aí, o que é branding? E junto com essa pergunta, a gente pode dizer que branding também é marketing? Bom, vamos lá, Lipe. A gente pode dizer que marketing faz parte do que é o branding, né? Porque o branding é muito mais abrangente do que trabalhar só a parte de marketing, só no setor de marketing de uma empresa, enfim. O branding ele vai abordar todos os assuntos estratégicos de negócio, porque ele trata da gestão da marca. E a gente entende marca como tudo que as pessoas sentem e pensam, vivenciam e falam sobre o nosso negócio. Então, marca e negócios andam juntos, né, colados nesse sentido.
E por isso o branding é um tema muito mais estratégico, muito mais abrangente, em que entra o marketing, sim, mas também a gente tem muito contato em muitos projetos com o setor de RH, por exemplo, das empresas, né, de recursos humanos ou de gestão de pessoas, porque ali, né, dentro das empresas, falando com as pessoas que fazem as empresas, também se faz a marca, principalmente ali, inclusive. Então, é um dos setores mais aliados que a gente tem nesse trabalho. A gente trabalha muito ligado com o modelo de negócios também das empresas, porque a gente tem que entender qual é o modelo de negócio e também quais são os objetivos de negócio para entender como trabalhar essa marca, né? Então, na verdade, o branding aborda todos esses aspectos muito estratégicos do negócio, olhando para a marca como o principal ativo, né, desses negócios. Tem uma frase épica de Jeff Bezos, que ele fala que marca é aquilo que falam da gente quando a gente sai da sala. O que é isso, de fato, né? É reputação, né? Marca é reputação. Tudo que a Pamela trouxe agora são elementos dentro de uma organização que constrói a reputação. Então, quando a gente está olhando para um trabalho de branding, a gente está olhando de fato para isso, né? Para poder construir uma reputação de longo prazo, né? Poder construir valor de longo prazo. Mas, aproveitando o gancho que estamos aqui no podcast, se vocês forem assistir a live que a gente fez ontem sobre responsabilidade e posicionamento, a gente fala muito sobre identidade. Então, é poder construir marca ao longo do tempo, gerando valor, criando reputação, sem esquecer da sua identidade, né? Sem esquecer da sua essência. E isso, muitas vezes, quando a gente fala de marketing, o marketing ele é influenciado pelo contexto, né? Ele vai atuar dependendo do contexto. Hoje, fazer, por exemplo, social media, fazer alguma ativação mais forte de guerrilha, se posicionar de alguma maneira, quando eu falo nesse caso, se posicionar e de fato ativar a marca de alguma forma mais agressiva ou menos agressiva, isso é marketing, né? Isso vai se moldar ao longo do tempo. De repente, daqui a alguns anos, não vai ser nada disso que a gente está vendo agora. A gente vai ter, será, sei lá, outros formatos, mas a marca, né, o branding, ele precisa permanecer trazendo a essência daquele negócio. A essência, ela permanece, mas as sensações, elas podem mudar a partir das ferramentas que estão disponíveis, né? E enquanto a Pamela falava, a gente pode dizer aí que marketing, ou branding, ou qualquer ferramenta que vá promover a comercialização de algum produto, enfim, como hoje, ou nos dias atuais, exige uma equipe multidisciplinar, né? Vocês falaram em RH, o Felipe aí vem dessa veia do design, o próprio Pedro aí passou, né, por etapas da fotografia, enfim, tu tem que montar um baita time com diferentes áreas para conseguir fomentar isso da melhor maneira possível. Claro, mantendo, né, como o Pedro falou, a essência aí da marca e o que ela quer. Algumas mais agressivas, outras, né, com personalidades diferentes. E aqui na Flip, né, Bárbara, não é diferente. A gente tem pessoas de diferentes experiências, diferentes backgrounds, e todas elas complementam alguma campanha, alguma ação que a gente vai promover. Essa ideia do branding como comunicação da marca em si, como focado em tudo que a marca representa, tem muito a ver com o que a gente também pensa na Flip em relação à utilização de ferramentas de marketing, que eu acho que é o link que dá para a gente fazer aqui, né? Atualmente, o pão quente é rede social, né? É o ponto em comum aqui, mas marketing não é rede social, está rede social, digamos assim, né? E daqui a pouco surgirão outras coisas, outras ferramentas, e não só em relação a surgirem, mas em relação a audiência estar mais aberta a consumir o conteúdo por determinada plataforma, por determinado canal de comunicação, né? Então, mas o branding, ele vem antes disso, né? Ele vem antes do meio, né? E isso eu acho que é bem importante, eu acho que é uma maneira talvez mais ilustrativa de a gente tentar entender o papel de tudo que vocês fazem
dentro da comunicação da empresa, e não só da comunicação, mas da maneira como a empresa quer estar no mercado, né? Isso, e eu acho que tem muito a ver com as formas de se relacionar também, né? Como eu vou me relacionar com todos os meus públicos, não só do lado de fora, falando com os clientes ou com quem a gente quer prospectar, mas também falando com quem trabalha junto com a gente, com um parceiro, com, né, com essas pessoas que estão aqui perto também, que não necessariamente vão ser clientes por si só, né? Mas que também são públicos que precisam ser trabalhados. Então, o branding vai trazer desde a essência da marca, os valores, trabalhar a cultura daquele negócio, daquela empresa, para depois ir até, sim, a parte de marketing propriamente dita, aí para fora e falar com as pessoas também. E daí, dependendo da ferramenta que está em alta no momento, né? Tudo que for possível utilizar para conseguir alcançar esses objetivos e alcançar os públicos, né? Que fazem sentido para aquela marca, porque também existem meios que fazem sentido, né? Por exemplo, falando de rede social, então o Facebook faz sentido para alguma marca, o Instagram faz sentido para outras, ou os dois fazem sentido para todas? Acho que não, talvez, mas depende do público, né, que a gente quer alcançar com aquela mídia. Na raiz do marketing, como profissionais marqueteiros, né, a gente nada mais todos nós aqui, do que vendedores com mais ferramentas, na essência. Então, o marketing, ele é isso. O marketing, ele tem um leque de ferramentas muito maior para poder trabalhar. E isso é a social media, né? E isso é os canais de panfletagem, isso é vários outros ferramentas que a gente tem, né? Então, a gente, quanto branding, está do lado do marketing para poder trazer quanto mais conteúdo possível for para levar para na hora de fato ativar. Né? Eu acho interessante trazer um acontecimento importante dessa semana. Obviamente, muita gente vai estar ouvindo fora da cronologia aqui esse conteúdo, mas essa semana fez com que muita gente abrisse os olhos para uma realidade que às vezes fica camuflada pela rotina, que é o quê? As plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp saíram do ar, né? E a comunicação da minha empresa está baseada só nisso. E agora, né? Então, eu acho que da pior maneira possível, talvez, foi um alerta para as empresas e até mesmo para a gente que trabalha com marketing, de que a gente precisa ser multiplataforma e pensar, de fato, em como a marca quer se posicionar e o que faz sentido para ela, né? E não apenas na moda do momento, né? Para quem acompanhou a live ontem do pessoal da Morama, que quem está assistindo, quem está nos ouvindo hoje, e vai ser, sei lá, qualquer dia, 2025, pode voltar lá no Instagram da Morama Branding, que a live está lá. E ontem, então, o Pedro, né, conversou com o Sebastian, isso, né? Que deve se falar de outro jeito, porque o cara não é daqui, então deve ter um sotaque. Sebastian, sim, por supuesto. E eu achei muito interessante que ele falou que as marcas são como as pessoas, né? Como agora teve essa pandemia do coronavírus. As nossas realidades, o contexto, a forma como a gente viveu e vive é diferente. Mas a gente continua sendo a gente, né? Tem os nossos valores, os nossos princípios, a nossa personalidade. E com a marca isso é muito importante, né? E é isso que acontece quando cai as plataformas do Instagram e do WhatsApp e do Face e as pessoas entram em completo desespero, porque as marcas, elas não podem tá nessa instabilidade, né? Me corrijam caso eu esteja errada. Elas vão muito além e são extremamente mais profundas do que isso, né? A personalidade da marca, quanto à essência, sua essência, ela não pode ser ditada pelo tempo. Ela tem que ser ditada pelo aquilo que ela acredita. Né? O tempo vai influenciar a forma que ela vai mostrar isso para as pessoas, mas a gente, ao longo dos anos, desde que a gente é jovem até o momento
fim, que a gente fica ultra maduro, né? A gente permanece com alguns valores, a gente permanece com algumas coisas que são nossas e que não mudam. A forma que a gente demonstra isso vai mudar, né? Algumas coisas a gente vai agregar com a vida, vai aprender, vai absorver, até porque, assim como as marcas, a gente está ouvindo quem está ao nosso redor, né? E no momento que a gente deixa de escutar, todos que já tiveram algum amigo ou amiga que em algum momento a gente olhou e pensou, puta, mas essa pessoa tá meio desconectada com o mundo, né? Porque ela tá falando uma coisa que não faz sentido, ou ela tá tendo alguma atitude que não faz sentido. E é isso, é por quê? Porque ela deixou de ouvir as pessoas, né? Ela deixou de entender o que todo mundo tá falando ao redor dela, assim. E isso acontece para as marcas também. Essa relação que tu trouxe, Bárbara, de marcas e pessoas, ela é uma metáfora perfeita, né? Porque justamente, até porque marcas são feitas de pessoas, então, assim, não tem como ser diferente disso, né? A gente só tem que nos entender ao longo do tempo. Eu e a Pamela e o Felipe, quando a gente está com os clientes, uma coisa que acontece muito, assim, eles vão lá para terapia, sabe? Para terapia de negócios, assim, porque é um pouco disso, né? De muitos problemas que aparecem é porque as pessoas não estão entendendo o que, de fato, aquele grupo de gestores ou aquele grupo da alta gestão quer para o negócio. Ou eles mesmos não entendem de fato o que eles estão querendo e como que eles botam isso na rua de uma forma mais prática, né? Então, acho que tudo isso está super conectado, assim. Bom, e nada melhor do que a ferramenta pesquisa para a gente saber o que o público, o consumidor está pensando. E por falar em pesquisa, vocês promoveram aí uma baita pesquisa sobre os consumidores do Vale do Taquari, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A pesquisa se chama Marcas e Relevância, um olhar em profundidade para o consumidor do Vale do Taquari. Como surgiu a ideia, então, de criar essa pesquisa sobre o consumidor do Vale do Taquari? Acho que a gente sempre teve essa intenção de fazer um projeto autoral, né? A gente já utiliza, né, a metodologia da pesquisa qualitativa em todos os nossos projetos de marca, mas a gente sempre teve essa vontade de fazer um projeto autoral. A gente até teve algumas reuniões, né, para levantar alguns possíveis temas que a gente poderia explorar. Mas aí chegou, né, março de 2020, né, um momento crítico, né, de adaptação e transformação, e a gente achou que era fundamental, né, ouvir as pessoas. A gente começou a conversar, né, com clientes, ex-clientes e parceiros da Morama, para trocar realmente, né, informações e ver como essas pessoas estavam reagindo, né, naquele momento, o que elas estavam fazendo, né, quais eram as ações, as atitudes que elas estavam tomando. Então, a gente chamou esse projeto, né, de Vamos Conversar. E então a gente falou com diversas pessoas, né, empresários e gestores. Mas também a gente viu necessidade, né, de ouvir o outro lado, né, o lado dos consumidores e dos clientes. E a gente percebeu também que aquele era um momento que tinha muita informação chegando, né? Era reporte para cá, reporte para lá, mas assim as pessoas atrás, né, de uma receita ou para saber exatamente o que ia vir, né, o que ia acontecer de fato, mas nenhuma informação com um foco regional, né? Então, através dessa pesquisa qualitativa, a gente queria trazer esse olhar mais profundo para o consumidor do Vale do Taquari e como ele estava se relacionando com as marcas. Então, a gente queria entender, né, o que mudou, né, nessa experiência, nessa relação com as marcas, quais eram as escolhas, né, e os significados disso, o que eles compram ou deixam de comprar, e também um pouco entender quais são as expectativas, né, em relação ao futuro. Conta pra gente como é que foi o desenvolvimento aí. Vocês colocaram muitas horas de trabalho nessa pesquisa, né? Como o Bento falou, estavam surgindo várias pesquisas aí sobre os temas, mas não nenhuma com esse teor aí do local mesmo, né? Do que as pessoas que se relacionam com nós todos os dias aqui no Vale do Taquari.
pensam, e vocês investiram muito tempo nessa pesquisa. Conta pra gente como é que foi. Então, a gente usou, né, a metodologia da pesquisa qualitativa, né, justamente para explorar a fundo, né, os sistemas, entender os motivos e os significados. Então, a pesquisa, né, a parte das entrevistas em profundidade, a partir de um roteiro semi-estruturado, elas aconteceram entre os meses de abril e maio de 2021. Então, a gente conversou com cerca de 30 pessoas, né, foram 40 horas de entrevistas, e as conversas duravam de 1h30 a 2 horas, então foram muito ricas, né, em termos de troca. Então, no total foram 150 horas de trabalho, né, entre as entrevistas, o relatório e análise. E acho legal também trazer a questão da diversidade da amostra, né. A gente, como tu falou, né, na tua introdução, a gente falou com responsáveis, né, com pessoas responsáveis pelas contas de casa, então, de 25 a 65 anos, e pessoas residentes, né, na região do Vale do Taquari. Então, a gente conversou com gente de Lajeado, Teutônia, Encantado, Taquari, Arroio do Meio, claro, né. Por favor, né? Por favor. Nós estamos no centro do Vale do Taquari, né? Sabe disso. Geograficamente, inclusive, né? Não poderia faltar. Claro. E também a gente buscou uma diversidade, né, de classe social, né, e diversidade de gênero também. Então, a gente se deparou com uma realidade, né, e vivências bem distintas, né, perfis de consumo muito diferentes, né, cada um se relacionando e consumindo da sua maneira. Então, a gente também tocou em temas, né, que as pessoas nunca haviam pensado sobre aquilo, né. Então, as pessoas foram desenvolvendo esse pensamento mais crítico a partir dos nossos questionamentos, né, ao longo das conversas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do período da pesquisa, porque às vezes parece, né, meio irrelevante, mas é super relevante, porque a gente também, acho que isso a gente nem falou em nenhum lugar ainda. A gente estava pensando nessa pesquisa desde o ano passado, mas desde o início do ano que a gente queria aplicar. Só que a gente não podia também levar um tema como esse para o consumidor, né, de consumo, de compra, em um momento de crítico, né, em relação à pandemia em si. Então, ali em março desse ano também, a gente teve, né, fevereiro, março, acho que foi, a gente teve um pico aqui no Vale, então a gente cuidou desse momento também para a gente falar com pessoas que estivessem realmente conseguindo olhar para os próximos meses, né? E não focadas no ano de 2020, digamos assim, nos acontecimentos mais pesados nesse sentido. Acho que isso influencia muito, né? Esse olhar para o que se espera para o futuro das marcas e dos negócios aqui no Vale do Taquari, né? Isso também influencia para a gente conseguir falar com as pessoas, né? Para as pessoas estarem dispostas a compartilhar a sua visão sobre algo, porque quando o pessimismo está muito em alta, também não é tão interessante. Então, a gente teve esse cuidado de momento também para falar com as pessoas, né? E aí, o que as pessoas do Vale do Taquari têm a dizer? Ele tem que dizer muita coisa. Em primeiro lugar, é isso, que é importante quem está nos ouvindo aqui entender. Ele tem muito a dizer. Então, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha tido acesso ainda ao documento, eu queria só explicar um pouquinho como é que a gente configurou ele, para ficar claro, para poder responder a tua pergunta, Talip. Primeira parte, então, do nosso estudo, a gente traz um momento atual, né? Percepções de relação, de consumo, de comportamento que estão acontecendo agora, né? Dentro de uma janela de 2021, e um pouco de alguns efeitos elásticos que a gente encontrou, de comportamentos que estavam acontecendo, se modificaram, alguns movimentos que estavam acontecendo e, de fato, eles vão ficar daqui para frente. No segundo bloco, a gente fala muito sobre as experiências e significados de quem compra local. Quando a gente está se referindo a local, a gente está se referindo de fato ao Vale do Taquari, né? Quem está consumindo aqui no Vale, que é então a nossa amostra. E por fim, a gente consegue destacar 6 pontos fundamentais, que é o que de fato importa para quem é daqui, né? Para quem consome daqui. Acho que a gente pode ir falando um pouquinho, Felipe e Pamela, né? A gente pode ir dividindo assim, de certa forma, os pontos de uma forma bem
bem breve, né? Mas o que me destaca inicialmente aqui é dar atenção, né, para o físico e para o digital, que os empresários e as marcas daqui atuem de uma forma consistente nesses dois canais, assim, que não existe miticamente uma divisão, isso não tem mais, né? A gente estava falando antes de híbrido, né? Isso também é híbrido nos canais de relacionamento com as marcas, né? As pessoas, elas têm que ter a opção, e elas tiveram ao longo de 2020 e 2021, muito mais presente no seu dia a dia, né? A opção de poder escolher como eles vão iniciar uma jornada de compra com uma marca, uma jornada de relacionamento. Onde eles vão terminar, como que eles vão escolher produtos, como que eles vão ter mais informações. E isso é o que o consumidor daqui ele quer cada vez mais e importa para ele, né, encontrar nas marcas daqui. O segundo ponto é ele poder conhecer aquilo que a gente falava antes, que era em relação à essência e significado da marca, né? Então, de fato, ele poder ter motivos claros para consumir. Pamela, fala aí. Ainda sobre a questão do físico digital, acho que é importante a gente trazer que a gente teve a oportunidade de conversar com, depois, né, desse estudo, até com empresários e discutir alguns desses temas, enfim, e a gente consegue ver, inclusive, né, na nossa pesquisa e também nessa conversa, esse mesmo comportamento passando por diferentes perfis de consumidor, né? Não é somente o consumidor de um determinado tipo de produto ou determinado tipo de serviço que vai olhar para esses canais digitais também. E físicos, né? São pessoas de perfis diferentes, que buscam produtos diferentes. E o legal também foi ver esse contato, o telefone, né? Esse contato pelo telefone, pelo WhatsApp, no caso, como um primeiro contato digital também dessas pessoas, né? É um ponto que perpassa os diferentes perfis, né? Essa presença mínima, pelo menos, né? Tanto físico quanto no meio digital. E a gente fala muito sobre isso, né, Tonho e Bárbara, aqui na Flip Estratégia. A nossa geração, né, a gente aprendeu ainda, estudou, enfim, no mundo muito físico, né, não haviam todos esses recursos digitais. Só que mesmo nós que não somos aí consumidores 5.0, e impossível, só nascendo de novo para ser, a gente também aprendeu que já não tem mais tanta diferença entre o físico ou o digital, né? E que não necessariamente um vai substituir o outro, mas ambos precisam oferecer experiências que marcam, né? Marca é algo que marca, né? Então a gente precisa entender que um comportamento no digital ele tem que corresponder no físico e vice-versa. E eu acredito muito que esse ponto é bem importante, porque isso aqui é pauta todos os dias aqui na Flip Estratégia. Tem algo, né, que a gente fala muito e às vezes até educa os clientes ou faz uma provocação. Ah, vocês fazem marketing digital? Não, a gente faz marketing, porque o marketing ele precisa utilizar como elas se relacionam naquele momento, como bem tu falou antes, né, Pam? A pessoa, hoje ela usa o Facebook, amanhã Instagram. A gente aqui, os mais velhinhos aqui da turma, chegaram a usar o Orkut, mas eu posso ir mais para trás, eu ainda sou da época do ICQ. Antes do ICQ tinha o Mirk ainda, mas não vamos chegar lá que eu vou me entregar muito aí, né? Então é isso, né? Marketing digital, não, marketing é marketing. É o jeito que as pessoas se relacionam, e esse foi um dos itens que mais chamou a minha atenção no estudo. Eu já vou falar como vocês podem ter acesso a essa pesquisa, a essas informações, mas eu quero saber aí como é que foi a escolha dessas pessoas para conseguir elaborar esse baita estudo que vocês fizeram aí no Vale do Taquari. Bom, a gente, na verdade, a parte prática aí de ir para campo, enfim, a gente absorveu na Morama, né? A gente mesmo fez os contatos, foi atrás, falou com as pessoas todas, porque a gente fez muita questão de quem entrevistasse, quem tivesse essas conversas também fossem as pessoas que iam fazer a análise, né, disso, para a gente não perder nada nesse caminho entre a conversa e a análise, né? Tem essa possibilidade até nas pesquisas de contratar alguém para fazer só a entrevista, depois a gente compila os dados, enfim, e outras pessoas fazem análise, mas nós optamos nesse momento por sermos eu, Pedro e o Felipe quem
iria para campo para aplicar isso, né? Depois da análise feita, o que a gente fez foi chamar alguns especialistas e que a gente sabia que poderiam agregar ao nosso estudo, né? E também trazer a visão deles para relevância de alguns pontos, enfim. A gente apresentou essa análise para eles e também eles trouxeram a visão deles sobre esses pontos levantados, né, no estudo, que, na verdade, é um estudo extenso, assim, sobre todas as práticas do consumidor aqui do Vale, né? Mas também ele traz uma visão de temas que podem ser discutidos em vários lugares do mundo, né? Acho que principalmente essa questão da internet, do digital sendo usado, pode ser discutido em vários lugares do mundo. Então, a gente falou com pessoas daqui do Vale e também pessoas de fora. Então, o Sebastian, que foi que estava na nossa live, né, dessa semana, foi uma dessas pessoas. Ele é do Chile, ele é especialista em marcas, né, consultor de algumas empresas, também professor de uma das universidades e conselheiro dessa universidade também. E ele traz esse olhar que mistura o prático com o teórico e também esse olhar global, né, sobre esses dados que a gente trouxe. Outra especialista que a gente conversou foi com a Nil Santana, que ela trabalha como head de branding do iFood, e ela tem toda essa experiência com comunicação, ela é comunicóloga de formação, né? E ela tem essa especialização também, trabalhou muito tempo em consultoria de branding também, e agora atua nesse meio e traz muito essa visão também do aplicativo, né? Que hoje ela está lá dentro, enfim, mas traz muito isso, e ela é de São Paulo, então ela traz uma visão também de um mercado maior para contrastar com o que a gente tinha ali do mercado local, e a gente viu que muita coisa se conversa mesmo, né? Muitos movimentos que foram vistos em mercados como São Paulo foram vistos também aqui, e eu acho isso uma coisa legal, porque às vezes a gente acha que tem coisa que não vai funcionar aqui, né? Que só funciona fora. Mas, claro, com as adaptações necessárias, a gente viu que a gente consegue trabalhar alguns temas aqui na região e que eles vão dar certo, sim, né? Adaptando-se a cada público. Outra pessoa que a gente conversou também foi a professora Elisete, que foi quem me levou para essa área do branding. Ela é especialista em branding aqui de Lajeado, então pôde trazer um olhar super regional e super local aqui para o estudo. Nós também falamos, então, com o Fernando Rezi, ele é consultor e trabalha aqui na região também com vários negócios, e ele trouxe esse olhar muito de mercado para a gente. Então, a gente trouxe esses especialistas também para falar com a gente aí. E uma coisa legal dessa troca foi esse entusiasmo que eles tiveram por ver dados locais, dados daqui do Vale do Taquari, que é algo realmente mais raro de se ver, né? Uma análise sobre dados reais aqui do Vale do Taquari, com uma pesquisa independente também, que não é só para uma marca, né? E é realmente para a comunidade do Vale do Taquari poder usar, né? Então, isso foi muito interessante de ver o entusiasmo deles por isso, né? E é isso que a pesquisa quer, né? Que esse nosso trabalho busca, é dar acesso às pessoas a essas informações que são daqui, né? E não a gente vai olhar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa. Vamos olhar também, mas é importante a gente olhar para quem está aqui na nossa região e saber agir de acordo com o que essas pessoas estão sentindo também, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental do pesquisar, é conseguir falar com quem está perto da gente e fazendo parte da nossa marca no dia a dia. Porque mesmo que o consumidor esteja no lado externo, que a gente fala, ele faz parte da marca também, ele constrói a marca junto com a gente. Então, acho que isso também é o barato da pesquisa. E outra questão importante da pesquisa é que ela vai trazer muita coisa, que ela vai confirmar algumas coisas que a gente sentia que eram, né? Aquela coisa do feeling, assim, mas ela confirma, ela traz dados que vão dizer, é isso mesmo, vai por esse caminho.
E às vezes ela vai destruir algumas hipóteses também. Que a gente gostaria de ir mais por esse caminho, e ela vai dizer, não é hora ainda, né? Não é hora de deixar algumas coisas para trás, ou então de implementar algumas coisas que o público não está preparado para receber, enfim. Então a pesquisa tem esse papel de confirmação e também, às vezes, de destruir algumas hipóteses aí que a gente tem. Pamela, eu quero que tu aproveite o embalo e explica como que as empresas podem utilizar na prática aí essa pesquisa, né? Então, eles vão ter acesso à pesquisa, vão entender o que o público está pensando e, na prática, como é que funciona? Então, como é que as empresas, de fato, podem utilizar aí no seu dia a dia, no seu marketing, no seu RH, né? Para fazer o endomarketing também, enfim. Como que funciona? Isso, na verdade, isso foi algo que a gente teve muito cuidado para trazer, porque a gente queria trazer um documento que pudesse auxiliar as pessoas agora, né? Que eles pudessem começar a agir quando recebessem esse material. Então, a gente foi atrás de pontos que são reais agora, não é uma pesquisa de tendências de futuro nem nada, é retrato atual do Vale do Taquari. Então, uma coisa legal que a gente fez foi trazer em cada um dos 6 pontos finais ali do documento, a gente traz, além do relato da pesquisa, da análise da pesquisa, a gente traz alguns dados de outros estudos quantitativos aí que corroboram com essa visão que a gente teve aqui dos consumidores da região, e também a gente trouxe oportunidades de ação, para as pessoas poderem agir já em relação a esses pontos, né? E junto disso, a gente trouxe, para quem já fez download do documento, né, já recebeu, na verdade, a pessoa que faz download recebe também, junto com esse documento, um canvas que a gente montou, que, na verdade, é um quadro com algumas questões que a gente levantou sobre cada um desses temas e que ajudam para fazer um planejamento de curto prazo, curto e médio prazo, na verdade, para as empresas, né? Para pensar nesses pontos e daí levar isso para ação. Muito bem, então chegou a hora, Felipe, da gente revelar aí como que as empresas podem ter acesso a este material, marcas e relevância, um olhar em profundidade para o consumidor do Vale do Taquari. Na verdade, é muito simples, né? A gente trouxe esse material de forma aberta, né? Ele está disponível para todo mundo que tiver interesse. Basta acessar o nosso site, né? morama.com.br/marcas e relevância, ou acesse direto o morama.com.br, vai ter um banner lá que vai direcionar para o material. Além do site, né, a gente está trabalhando esse conteúdo também nas nossas redes sociais, então a gente traz alguns vídeos, né, a gente está fazendo lives com os especialistas que a Pamela citou, então a gente está explorando, né, esse material em todas as plataformas, mas o estudo, né, o report na íntegra, ele pode ser baixado lá pelo site. Maravilha, maravilha. Então vamos ver o alcance também do Flipcast aqui, sabendo, né, depois que o pessoal está ouvindo aí, vai acabar com o servidor de vocês, de tanto que vão baixar esse estudo, o que vai impactar de maneira positiva as empresas, as marcas e, no final das contas, o próprio consumidor, porque quanto melhor aí uma empresa se preparar, uma marca se preparar, quem ganha é o consumidor e, obviamente, a economia do Vale, a economia das cidades aí e a qualificação de todo mundo, né, pessoal? Porque a gente trabalha para isso, a Flip Estratégia, a Morama Branding, a gente quer oferecer isso para as empresas, qualificação, coisas de qualidade, para o consumidor também ficar por aqui, né? O consumidor querer consumir o local e também promover de maneira positiva a nossa economia. Pessoal, muito obrigado por estarem com a gente hoje, trazendo essa super novidade, e a gente certamente vai continuar divulgando o estudo de vocês, porque é uma situação em que todo mundo ganha. Muito obrigado pela participação de vocês, mas antes o Tonho vai trazer aí como resgatar o Flipcast, onde que a gente encontra mais episódios do Flipcast, antes da gente se despedir dos nossos convidados. Eu quero saudar vocês por essa iniciativa, eu acho que é fundamental, o Vale é carente desse tipo de estudo, a gente, como a Pamela comentou, o estudo veio
para confirmar hipóteses, mas também veio para quebrar ideias e falsas impressões. Eu acho que muitas estratégias comerciais e de comunicação estão e ainda estarão baseadas muito em impressão, em achômetro, e o estudo de vocês e estudos deste tipo, eles ajudam a quebrar essas falsas certezas aí, e a partir deles a gente tem muito mais embasamento para criar e também para desenvolver ações para os clientes, né? Então, faço votos de que venham muito mais estudos como esses, e também acredito que a partir dele a própria Flip já estamos aí utilizando o material para entender melhor como trabalhar a comunicação dos nossos clientes, né? E acredito que justamente essa é a função dele. E então, pessoal, quem ainda não baixou o conteúdo, acesse o site da Morama, faça o download, utilize o Canva, que está bem legal, e tenho certeza que vai agregar bastante, seja para quem for agência, seja para quem quiser trabalhar seu marketing em casa mesmo, digamos assim. E agradeço vocês pela oportunidade de estar conversando aqui no Flipcast. E quem quiser ouvir o Flipcast, vai para o Spotify, vai para o site da Flip, flipstrategia.com.br. A gente também coloca os episódios todos na íntegra lá no canal do YouTube, e a nossa querida Bárbara sempre faz um blog com o resumão do conteúdo, e acessem, que está sempre bem legal, e a nossa ideia é justamente trazer conteúdos de relevância, como é este estudo da Morama, e também parceiros da Flip, como é também a Morama. Beleza? E aquele empresário que está ouvindo a gente, lembrou do seu amigo, lembrou do vizinho que está aí reclamando, não sabe o que fazer para o seu negócio, compartilha esse Flipcast com essa pessoa, ela vai ter acesso a essas informações, vai saber como baixar o estudo também, e vai poder montar a sua estratégia aí de como vai atuar no mercado a partir disso. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Pamela, Pedro, Felipe, meu xará, muito obrigado por estarem aqui. Esse é o 13º episódio do Flipcast, com muito orgulho. Essa segunda temporada que está cheio de convidados feras, como vocês hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, então, a todos vocês, Felipe, Bárbara, Tonho. A gente está bem feliz de ter participado. A gente falou só sobre um dos pontos dos 6, né, do último capítulo aí, então deixa a curiosidade aí para o pessoal acessar o material. Ficam todos convidados aí para acessar nossas redes também, para acompanhar. Nos próximos dias a gente vai ter mais conteúdo ainda. E é isso. Obrigada pelo espaço, obrigada por compartilhar sempre com a gente. É isso aí, gente. Obrigado mesmo. Acho que a Pamela já trouxe tudo que eu poderia falar também, então valeu pelo espaço e vamos nessa, estamos sempre juntos. Valeu, gente, obrigado pelo espaço, pela oportunidade da gente compartilhar isso tudo com vocês, e a gente está disponível aí. Um abraço. Valeu, galera! Então a gente vai se despedindo com um tchau bem caloroso, porque certamente depois desse Flipcast merece. E estamos chegando ao fim do programa, até a próxima. Aguardem que tem mais convidados por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, galera. Até a próxima.